nossa aula, então, a partir desse instante. Vejam só, vamos retomar, então, as discussões que a gente estava fazendo na aula de segunda-feira, a respeito do problema de Kepler, né? O formato das órbitas quando você tem uma força que é inversamente proporcional à distância de separação entre dois objetos que interagem gravitacionalmente. Então, apenas para a gente retomar algumas coisas da aula passada, nós tínhamos um resultado que até não é exato o resultado da aula passada, não, até de aulas anteriores, né? É uma equação integral com a qual eu conseguiria construir a órbita de um objeto em torno de um centro de força. Então, esse θ aqui é a posição angular do objeto enquanto ele se movimenta, em função da distância radial até o centro de força. E essa posição angular ela é dada por L dividido por R ao quadrado sobre a raiz quadrada de 2μ que multiplica E mais K sobre R menos L ao quadrado sobre 2μ R ao quadrado. Isso aqui integrado em R, mais uma constante angular de integração. Nessa relação aqui, né, a relação mais geral para a órbita, ela não especifica que o termo de potencial K sobre R. A equação para a órbita ela foi construída para um potencial arbitrário. É que a gente já fez a substituição na aula passada do nosso potencial, do termo de potencial, pelo termo de interação, que corresponde à interação gravitacional, eletrostática, enfim, certo? Então, aqui eu tenho o potencial em função da distância como sendo menos K dividido por R. A equação geral é a energia da partícula na órbita, a energia mecânica da partícula, é menos o termo de potencial mais o termo de potencial efetivo, tá certo? E aí a gente resolveu essa integral na aula passada, tá certo? Eu acho que se eu não cheguei a resolver a integral em todos os seus detalhes, acho que chegou apenas alguma coisa vocês fazerem, mas a ideia é a seguinte: primeiro a gente propõe uma mudança de variáveis dessa natureza aqui. Eu defino uma certa variável que está relacionada com o inverso da coordenada radial. Então, eu defino uma variável U, que é uma função de R, igual a 1 sobre R. E ao fazer essa mudança de variáveis, essa relação para a posição angular, escrita em termos dessa nova variável U, ela passa a ser escrita dessa maneira. Nosso θ de U, ele é uma integral em menos du, tem que mudar então também o elemento de integração, sobre a raiz quadrada de 2μ que multiplica a energia mecânica da partícula, mais a constante do potencial sobre o momento angular, vezes U. Aliás, até a mudança de variáveis não é exatamente essa não, viu? A mudança de variáveis que a gente... angular dividido pela distância radial, tá certo? Então aqui o termo 1 sobre R vai se transformar em K vezes U dividido por L. E aí esse termo também é reescrito em termos de U, ele vai ser dado como menos U ao quadrado, que é L dividido por R ao quadrado, sobre 2.000. Mais uma constante. Só que essa constante, ela é escolhida como sendo igual a zero, tá certo? A gente fixa o valor dessa constante para que quando o objeto esteja numa posição mínima, uma posição radial mínima em relação ao centro de força, essa constante aqui ela se anule, tá certo? Essa constante de integração ela realmente vai desaparecer, tá certo? Eu não vou repetir os passos para a gente resolver essa integral não, tá certo? Mas isso aí foi resolvido na aula de
segunda-feira, né? Basicamente, essa integral ela foi resolvida por uma substituição trigonométrica. Mas antes de fazer a substituição trigonométrica, a gente precisou fazer uma operação dentro desse radicando, né, esse camarada do qual eu estou tirando a raiz quadrada, que foi completar quadrados. A gente adicionou e subtraiu alguns termos aqui dentro desse radicando para ter uma espécie de quadrado perfeito e daí sim poder implementar a substituição trigonométrica que resolveu o nosso problema. Tá certo? Mas isso é apenas recapitulando mesmo o que a gente fez na aula passada. O fato é o seguinte: após você resolver essa integral, a gente vai chegar no seguinte resultado. Essa integral ela vai cair numa função do tipo arco-cosseno, se eu não estou enganado. Eu vou precisar tomar a função cosseno dos dois lados, e aí eu tomaria o cosseno desse ângulo θ para eliminar o arco-cosseno, que é o resultado que vai dar para essa integral aqui. Vai dar uma integral do tipo arco-cosseno. E aí a gente vai chegar em cosseno daquele ângulo θ vai ser igual a o quadrado do momento angular sobre a massa vezes a constante do potencial, vezes 1 sobre R, menos uma unidade, sobre a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes a energia da partícula na órbita, vezes o quadrado do momento angular sobre μ, vezes k elevado ao quadrado. Essa, então, é a relação que a gente obtém para um potencial do tipo 1 sobre R, tá certo? Relacionando a posição angular ao longo da órbita com a distância radial até o centro de força. O formato da órbita, nós discutimos no final da aula passada, vai depender essencialmente do sinal da energia, tá certo? Então a gente vai fazer algumas discussões rápidas a respeito de algumas possibilidades que a gente pode ter para construir a órbita, baseando-se principalmente no sinal da energia, no módulo da energia no final das contas. E aí, nós definimos as seguintes constantes. Eu defini uma constante alfa, que depende do momento angular, da massa reduzida do sistema e da constante que acompanha o potencial. E defini uma constante epsilon para esse camarada aqui do denominador. 1 mais 2 vezes a energia da órbita sobre o quadrado do momento angular dividido por μk elevado ao quadrado. Com isso, a minha posição angular vai ser dada por essa constante na frente do 1 sobre R é o alfa, então eu vou ficar com alfa sobre R menos 1, e essa constante do denominador é o epsilon. E aí, se eu isolar o termo alfa sobre R, nós mostramos na aula passada que alfa sobre R vai ser 1 mais epsilon vezes o cosseno de θ. Que foi talvez o resultado mais importante que a gente obteve na aula da semana passada. Conforme eu comentei com vocês, isso aqui é a equação de uma seção cônica. Tá certo? Ou seja, os formatos de órbitas para um potencial do tipo 1 sobre R se encaixam no formato das cônicas, que a gente aprende alguma coisinha lá em Gaal, lá no começo do curso de física.
A nossa função na primeira parte da aula, o nosso objetivo na primeira parte da aula, é exatamente fazer uma discussão a respeito de alguns cenários a respeito dessa equação da órbita, relacionando a posição radial da partícula até o centro de força com a posição angular que essa partícula vai ocupar, tá certo? Isso vai depender essencialmente desse parâmetro epsilon, que a gente chama de excentricidade da cônica. E a excentricidade, por sua vez, ela depende da energia da partícula. Excentricidade da cônica ou excentricidade da órbita, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a discutir, né, alguns cenários para aquela relação. Primeiramente, né, acho que vale a pena recapitular isso. O que vem a ser uma cônica? Uma cônica sempre está relacionada com o corte de um cone por um plano. Você vai cortar uma seção reta de um cone em uma determinada posição. Pode acontecer de você traçar um plano que seja paralelo à própria base do cone. Nesse caso, o corte que o cone vai fazer vai sofrer pela passagem do plano é um corte circular. Então, a seção reta que vai ser obtida é uma seção reta circular. Então, é isso aqui nós damos o nome de cônica circular. Por outro lado, pode acontecer que você trace um plano que não seja paralelo à sua base, ele seja meio inclinado em relação à base. Se você fizer a figura com mais cuidado, uma figura menos porca do que aqui eu fiz, você vai perceber que a cônica que vai ser formada, ela não é exatamente um círculo. Na verdade, ela é meio alongada. Aí essa seção reta que vai ser formada pela passagem do plano pelo seu cone vai nos retornar uma cônica elíptica. E assim por diante, tá certo? As cônicas, elas possuem uma propriedade em particular. Toda cônica, e aí isso já é uma novidade em relação à aula passada, para quem eventualmente não se lembrar, toda cônica, ela é formada por aquilo que a gente chama de um locus, ou de maneira mais simples, vamos dizer assim, um lugar de pontos. Por lugar de pontos, eu quero dizer um conjunto de pontos. Então, a cônica circular, ela é formada por um conjunto de pontos que formam um círculo. A cônica elíptica, ela é formada por um conjunto de cones, um conjunto de pontos que formam elipse. A cônica parabólica é aquela cônica que vai formar uma parábola e assim por diante. Mas esse conjunto de pontos, ele tem a seguinte propriedade. Primeiro, é um conjunto de pontos que está localizado num plano, todos esses pontos estão localizados num plano, é exatamente esse plano que está chanfrando, que está cortando o seu cone em alguma região, certo? E esse conjunto de pontos, ele tem uma razão entre duas distâncias que dá sempre o mesmo valor. Você tem a razão entre
a distância a um certo ponto fixo, que eu chamo de foco, e uma linha fixa, que eu chamo de diretriz. E a razão entre essas duas distâncias, do ponto até o foco e do ponto até a diretriz, dá sempre o mesmo resultado. Isso vai me dar uma constante. Por exemplo, vamos pegar uma cônica parabólica. Então, digamos que a gente tem uma parábola deitada, como essa aqui. Aí aqui, bem no meio da parábola, eu tenho o chamado eixo da parábola. E digamos que aqui esteja o chamado foco da parábola. A diretriz é uma linha, no caso da parábola, a diretriz ela é uma linha externa à parábola. Então a diretriz seria marcada, por exemplo, por essa linha aqui. Então a essa linha eu dou o nome de diretriz. E aí você tem um ponto ao longo da sua cônica. Você marca a distância entre esse ponto e o foco da parábola, que é um ponto fixo ao longo da sua cônica. Você vai chamar essa distância aqui de R. Agora você vai traçar um ponto que vem, uma distância que vem do ponto ao longo da parábola até a diretriz. Então a gente vai traçar essa linha aqui. A essa distância eu vou chamar de R'. A figura, obviamente, não está em escala. Mas quando você tem uma parábola, a parábola ela possui a seguinte propriedade. Toda curva parabólica ela apresenta a razão da diretriz até um ponto da parábola e desse mesmo ponto até o foco igual a 1. Isso é uma propriedade da curva parabólica. Se eu pegasse esse ponto aqui embaixo, obviamente o R e o R' não seriam os mesmos. Mas a razão entre eles vai dar o mesmo resultado. Então o R, nesse caso, seria marcado do foco até o ponto ao longo da parábola. Depois você pega o ponto em cima da parábola e rebate a distância dele até a diretriz. Isso aqui seria o R, e isso aqui seria o R'. E se a razão entre esses dois caras for igual a 1, a curva que você tem em mãos, ela é uma parábola. Tá certo? Isso é uma propriedade da parábola, então. Mas, na verdade, é o seguinte, né? Conforme eu disse, o que importa numa seção cônica é que essa razão tem que dar uma constante. Para o caso da parábola, essa constante vale 1. Para o caso de uma elipse, o valor é diferente. Para o caso de um círculo, o valor é diferente. Tá certo? Então vai depender muito de qual é o formato da cônica no final das contas. Tá certo? Então, vamos lá. Agora chegou o momento da gente começar a discutir alguns cenários para a equação da órbita. Então, a equação da órbita me dá alfa sobre R igual a 1 mais epsilon vezes o cosseno de θ. Lembrando que esse epsilon é 1 mais 2 vezes a energia da órbita,
sobre o quadrado do momento angular vezes μ vezes K. E o alfa é igual ao quadrado do momento angular sobre μ vezes K. No caso da excentricidade, na verdade não é μk, não, é μ sobre K ao quadrado, tá certo? Desse meu parâmetro epsilon. Então vejam só, eu vou tentar construir, né? Seguramente a figura não vai ficar muito legal, não, gente, porque fazer o desenho à mão livre nessa mesa digitalizadora não é lá muito fácil, não. Pelo menos para mim não é. Mas vamos tentar. Então, digamos que aqui eu tenho o eixo das minhas seções cônicas e aqui em vermelho, novamente, eu tenho aquela curva que vai representar a diretriz da parábola. Eu vou marcar uma outra curva aqui, uma outra reta, melhor dizendo. E vou traçar um conjunto de curvas que são tangentes a essa reta aqui. Que figuras são essas? Bom, vou desenhar um círculo. Ou tentar desenhar um círculo, né? Então, essa aqui é a minha figura mais interna. Isso aqui vai representar para mim um círculo que tem um certo raio R. Vou desenhar uma elipse. Então, vou tentar desenhar algo mais alongado, mas que em um certo ponto tem um tracinho da curva que vai coincidir com o nosso círculo. Então, essa curva meio ovalada aqui, isso aqui para mim vai representar uma elipse. E aí, outras duas curvas. Uma parábola e uma hipérbole. Ambas vão tangenciar esse eixo aqui, essa espécie de eixo de apoio para as minhas figuras. Então, digamos que aqui em vermelho eu tenho uma curva parabólica. E eu vou ter uma curva um pouco mais aberta do que a parábola, que é uma hipérbole. A diferença essencial é que a parábola vai com a curva da parábola vai com o quadrado da distância e a hipérbole vai com 1 sobre o inverso da distância. Mas qualitativamente elas até se parecem. No final das contas. Mas a hipérbole acaba que ela vai ser mais aberta do que a parábola pelo próprio comportamento da curva em relação à distância. Bom, qual é a diferença essencial dessas curvas do ponto de vista da excentricidade? Quando você tem um círculo, a excentricidade do círculo ela é igual a zero. Portanto, não tem excentricidade. Tá certo? Quando você tem uma parábola, essa excentricidade ela é igual a 1.
Do ponto de vista físico, o que é a excentricidade? Do ponto de vista do nosso problema, a excentricidade ela é 1 mais 2 vezes a energia sobre o quadrado do momento angular sobre o μk elevado ao quadrado. Tudo bem. Mas e do ponto de vista geométrico? Que medidas você tomaria para poder calcular a excentricidade dessa curva ou desse conjunto de curvas? Você vai tomar exatamente a razão entre o R' e o R para todas essas curvas. Então, na verdade, aquele parâmetro que define define uma cônica, né? A razão entre a distância de um ponto da cônica a uma linha fixa e de um ponto da cônica até um foco, tá certo? É essa razão de distâncias que me mede geometricamente a excentricidade. Então, do ponto de vista físico, de grandezas físicas, a excentricidade no problema de Kepler seria dada por essa relação aqui. Do ponto de vista geométrico, ela é a razão entre o R' e o R. Então, para a parábola, o epsilon vai valer 1. Para o círculo, o epsilon vale 0. E para a elipse? Para a elipse, você vai ter um número limitado entre 0 e 1. Então, a elipse meio que é uma curva intermediária, né? Entre a parábola, que é um caso extremo, onde a excentricidade dá 1, e o círculo, que é uma curva fechada, onde a excentricidade vai dar 0. Certo? E aí a gente tem também a hipérbole. No caso da hipérbole, o que vai acontecer com a excentricidade? Ela é maior do que 1. Qual é a análise que nós queremos fazer? A excentricidade da órbita, ela depende fundamentalmente da energia da órbita, da energia da partícula naquela órbita. Quando você afirma, então, que a excentricidade é 0 para um círculo, o que você quer dizer é que você tem 1 mais 2 vezes a energia vezes o quadrado do momento angular sobre μk elevado ao quadrado igual a 0. Ou seja, para que a excentricidade dê 0, o radicando tem que ser igual a 0. E daqui eu tiraria um valor de energia que me permite que a partícula se movimente numa órbita circular. Esse valor de energia ele vai ser igual a menos μk elevado ao quadrado sobre 2L ao quadrado. É um valor de energia negativo. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. No gráfico de potencial que nós construímos na última aula, a gente viu que quando uma partícula fica aprisionada em uma determinada órbita, a energia dela terá necessariamente que ser negativa. Certo? Para o caso de uma trajetória parabólica, para você ter a excentricidade igual a 1, o que você precisa exigir do radicando? Você tem que exigir que 2E L ao quadrado sobre μ vezes K ao quadrado, ou seja, o termo que é somado com a unidade, esse camarada tem que ser 0. Para que 1 mais 0 dê 1 e a raiz de 1 dê 1, me retornando a excentricidade 1 para uma trajetória parabólica. Ora, em que cenário isso vai poder acontecer? Se a partícula está em órbita, ela terá momento angular em relação ao centro de força. Então, o L não pode ser 0. A massa não é infinita. O K do termo de potencial também não é infinito. Então, o anulamento do termo que é somado com a unidade, ele só pode acontecer na órbita parabólica se a energia do sistema, a energia mecânica, for igual a 0. Essa é a única possibilidade. Por outro lado, o que vai acontecer com uma órbita elíptica? Na órbita elíptica, a excentricidade ela fica entre 0 e 1.
Agora vejam bem, a excentricidade ela é igual a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes a energia vezes L ao quadrado sobre μk elevado ao quadrado. Para a trajetória elíptica, você deseja que a excentricidade fique entre 0 e 1. Agora, reparem que a excentricidade é uma raiz de 1 mais alguma coisa. Se esse termo que eu estou somando com a unidade for positivo, essa raiz ela vai dar maior do que 1, seguramente. Porque na pior das hipóteses, ela seria igual a 1. Então, o que a gente é obrigado a afirmar a respeito da energia da partícula nesse caso? Para uma órbita elíptica. Ué, tem que ser negativo. A energia terá que ser negativa. Mas ela pode assumir qualquer valor negativo? Não. Porque pela curva de potencial, aquela curva que a gente traçou na aula de segunda-feira, se você traça o gráfico da curva de potencial em relação à distância radial, a gente vê que existe um valor mínimo para a energia, que vai corresponder ao mínimo de energia potencial. Certo? O menor valor que você tem para a energia mecânica é quando a partícula vai acontecer para quando a partícula é colocada numa distância radial fixa. Isso aqui vai ser o menor valor do seu potencial, isso aqui é o menor valor de energia que a partícula poderia assumir. E aí, exatamente por isso, a trajetória se torna circular, né? Porque você tem apenas uma distância radial te retornando a esse potencial mínimo. Então, se a energia equivaler a esse potencial mínimo, isso só é possível para uma distância radial. Então, você aprisiona a partícula numa órbita de caráter circular. Então, a sua energia é menor do que zero, mas ela é limitada inferiormente. Na verdade, você tem que o valor mínimo do potencial é menor ou igual à energia, que por sua vez é menor ou igual a zero. Na verdade, menor que zero, né? Porque se a energia for zero, você vai ter uma trajetória parabólica. Então, a energia terá que ser negativa. Porque ela é limitada inferiormente pelo valor mínimo da sua energia potencial. Tá certo? E aí, por fim, o caso que é o mais simples, mas talvez o menos importante para nós do ponto de vista de movimento planetário, não talvez do ponto de vista do lançamento de um foguete, de um satélite, algo assim, que é quando a energia, a excentricidade é maior do que 1. Para a excentricidade ser maior do que 1, basta você exigir que 2e vezes o quadrado do momento angular sobre μk ao quadrado seja um número positivo. Só que L é positivo, o μ é uma massa, é positivo também, e o k ao quadrado também é positivo. Então, você vai ter uma energia mecânica para esse seu sistema maior do que zero. Tá certo? Então, dependendo do comportamento da energia, você pode ter esses 4 tipos de trajetória. Certo? Energia nula, trajetória parabólica. A excentricidade vai dar 1. Curva elíptica, uma curva fechada, te exige que a energia seja menor do que zero, mas limitada pelo valor mínimo do potencial. Trajetória hiperbólica, basta que a energia mecânica seja positiva. Certo? E a trajetória parabólica é aquela que vai acontecer se a energia mecânica for igual a zero. Tá certo? Lembrando o seguinte, no final das contas, o que isso diz para nós? Isso traz para nós como é que será o comportamento da distância radial da partícula ao centro de força ao longo do tempo.
Porque a energia total é a energia cinética mais a energia potencial. Só que a energia cinética, ela é meio de m, r ponto elevado ao quadrado, mais meio de mr ao quadrado, θ ponto elevado ao quadrado, mais o termo de energia potencial, que nesse nosso problema é menos k dividido pela distância radial. Falar sobre energia, então, diz respeito a falar a respeito de um comportamento da velocidade na radial e da distância na radial. Tá certo? Lembrando que o θ ponto, inclusive, pode ser eliminado, né, em favor do momento angular. O momento angular ele seria igual a m r ao quadrado, θ ponto. O θ ponto elevado ao quadrado vai ser L2 sobre M2 R à quarta. O M é o Mi, né, no final das contas. Então, a energia seria meio de M R ponto elevado ao quadrado, mais meio de, se eu substituir θ ponto ao quadrado pela sua expressão em termos do momento angular, isso aqui vai me dar L ao quadrado sobre M R elevado ao quadrado, menos K dividido por R. Essa seria a expressão da minha energia mecânica, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, uma órbita circular, qual que é o principal aspecto da órbita circular? É o fato do raio ser fixo. Então, o raio é fixo. Automaticamente, se o raio é uma constante, você não tem velocidade na radial. Então, o R ponto, ele tem que ser igual a zero. Então, a energia, nesse caso, ela vai valer, esse termo se anula, L2 sobre 2m R ao quadrado menos K dividido por R. Certo? Que é uma energia negativa, no final das contas. Ela vai ser igual a uma energia negativa. Então, isso aqui poderia ser expresso como sendo menos μ sobre 2, K2 sobre L2. Certo? Mas, enfim. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, não. Então, para cada tipo de órbita, você vai ter um comportamento para a energia, né? E principalmente para a distância radial em função do tempo. Certo? Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Está razoavelmente claro? Sem pergunta. Então, veja só. Vamos analisar o movimento planetário um pouquinho mais de perto. A observação mostra para a gente que, no caso do movimento planetário, as órbitas elas são elípticas. E essas elipses elas vão ter semi-eixos 2A, que para mim vai ser o semi-eixo maior, e 2B, que vai ser o semi-eixo menor. Então, isso é um fato, né, de natureza experimental. Então, se eu for traçar uma trajetória elíptica, eu teria uma coisa mais ou menos como essa aqui, certo? Uma figura curva, porém meio
ovalada. Aqui eu vou ter o centro da minha elipse. E aí, digamos que aqui eu tenha um dos focos da elipse. Digamos que esse aqui seja o foco 1. E digamos que aqui do lado de cá, esse aqui seja o foco 2. Vocês já construíram uma elipse a partir dos seus focos? Sabem como construir? Se não me engano, a distância de um ponto até os dois focos somados é constante? É isso mesmo. Você pega um ponto aqui ao longo da curva, por exemplo, esse ponto aqui, e aí você traça uma linha que vem até esse ponto, uma linha que vem até esse ponto aqui. Você pode imaginar que isso aqui é uma espécie de um elástico. Aí uma gominha de amarrar dinheiro. Aí você faz o seguinte, você estica a gominha com as duas pontas dela, vamos dizer assim, presas no seu dedo por um compasso. E aí você vai movimentando a ponta de uma caneta exatamente em cima dessa borda da gominha que foi esticada. A figura que você vai formando é uma elipse. Então é isso mesmo, Kevin. A soma dessas duas distâncias até os dois focos, ela é uma constante. Então, se eu chamar isso aqui de F2O e isso aqui de F1O, se eu somar o tamanho do segmento F2O com o tamanho do segmento F1O, isso aqui tem que ser igual a uma constante. Dá sempre o mesmo resultado. Os semi-eixos nada mais são do que as distâncias dos pontos extremos da elipse até o seu centro. Então, na verdade, isso aqui seria uma distância de valor A, e aí a distância de um extremo ao outro da elipse vai me dar 2A. Isso aqui é o semi-eixo maior da elipse. Por sua vez, se você fizer a mesma coisa na vertical e medir essas duas distâncias entre os extremos da elipse na vertical, isso aqui vai te dar 2B. E essa distância até o centro da elipse na vertical, ela vale B. Isso aqui, então, é o seu semi-eixo menor. Como que você localiza o foco da elipse? O foco ele pode ser em termos da excentricidade e do semi-eixo maior. A posição do foco da elipse em relação ao centro dessa elipse, né? Essa distância aqui, você pode mostrar isso lá na geometria analítica. A distância do foco ao centro da elipse, ela vale, que eu vou chamar de F1O, ela é igual ao produto da metade do semi-eixo maior vezes a excentricidade, que é o epsilon. Você consegue mostrar, mas eu vou deixar que vocês pensem nisso um pouquinho, que esse semi-eixo maior, para o caso do movimento planetário, ele é igual a alfa dividido por 1 menos epsilon elevado ao quadrado. Sendo o alfa uma daquelas constantes que a gente ajustou lá atrás. O alfa
é o quadrado do momento angular dividido por μ, que é a massa reduzida do sistema, vezes a constante que vai definir o seu potencial. Se você usar a expressão para o alfa e a expressão para a excentricidade, ou seja, retomando que a excentricidade é dada por raiz de 1 mais 2 vezes a energia, vezes o quadrado do momento angular, sobre μk elevado ao quadrado. Se você usar essas duas expressões aqui na definição do A, você consegue mostrar que o A é dado pela constante que define o seu potencial sobre 2 vezes, a rigor, o módulo da sua energia. Isso aqui, então, seria a estimativa do semi-eixo maior da elipse em termos da energia mecânica do conjunto. E a distância B, você pode mostrar que é dada por alfa dividido pela raiz de 1 menos epsilon elevado ao quadrado. Então, o semi-eixo menor, ele guarda a relação com o alfa e com o epsilon. O semi-eixo maior, em princípio, também, né? Só que, no final das contas, o que você está mostrando é o seguinte: o semi-eixo maior, ele depende apenas da energia. No caso da energia mecânica desse seu sistema. E se você substituir o alfa e o epsilon na expressão do semi-eixo menor, você mostra que o B ele é dado por L sobre 2 vezes a massa reduzida vezes o módulo da energia. O que esse resultado está mostrando para nós é que, enquanto o semi-eixo maior depende apenas do módulo da energia, porque o K é apenas uma constante, né? O B, por sua vez, o semi-eixo menor, ele depende de 2 integrais de movimento. Ela depende do momento angular, que você obtém pela integração da velocidade angular em relação ao tempo, e depende também da energia. Então, esse B aqui, ele depende do momento angular e da nossa energia desse sistema, tá certo? Ora, agora a gente pode falar um pouquinho a respeito das chamadas distâncias, que eu vou chamar de apsidais. São as distâncias de maior ou menor afastamento da partícula em relação ao foco. Então, vejam bem. Vamos colocar a nossa elipse aqui novamente. Está aqui o centro da elipse. Digamos que o foco esteja aqui. Então, isso aqui é meu foco, que ali atrás eu chamei de F1. E a distância do foco até o centro da elipse é igual a A vezes Y. Vocês reparem que, se eu estou imaginando um planeta se movimentando em torno do Sol, a menor distância do planeta em relação ao foco, que no caso vai ser em relação ao Sol, porque no caso do movimento planetário, né, a primeira lei de Kepler ela garante para mim que o movimento de um planeta em torno do Sol segue uma trajetória elíptica com o Sol ocupando um dos focos. Então vamos imaginar que esse foco que eu coloquei aqui seja exatamente a posição instantânea do Sol em um determinado momento. Aí o planeta está aqui. Será a menor distância do planeta em relação ao Sol. À medida em que o planeta vai se movimentando, essa distância vai aumentar fatalmente. A menor distância será aqui.
quando eles estiverem alinhados com o semi-eixo maior da elipse. A essa distância absidal aqui, eu vou chamar de R mínimo. Quem que é o R mínimo? Ora, o R mínimo é o semi-eixo maior dividido por 2. O semi-eixo maior vale A, menos a distância do foco ao centro, que é A vezes Y. Isso aqui dá A, que multiplica 1 menos Y. Certo? A essa distância, nós damos o nome de afélio. Aliás, não é afélio, não. Essa menor distância é o chamado periélio. Isso em relação ao Sol. E se for um satélite orbitando em torno da Terra? Aí a gente vai dar o nome para essa distância de perigeu, caso o centro de forças não seja o Sol, mas seja a Terra. Então, a menor distância da Lua até a Terra durante uma órbita lunar, ela é chamada de perigeu. Dá para simplificar um pouquinho essa relação? Dá. Porque o R mínimo é igual a A, e o semi-eixo maior é possível mostrar que ele dá alfa sobre 1 menos epsilon elevado ao quadrado, vezes 1 menos epsilon. Isso aqui dá alfa, que multiplica 1 mais epsilon vezes 1 menos epsilon. Multiplicando 1 menos epsilon aqui no meu numerador. E esse termo desaparece. Então, a distância mínima de um planeta ao redor do Sol numa órbita elíptica, ela é dada por essa constante alfa, dividido por 1 mais epsilon. Onde esse alfa e esse epsilon foram definidos no começo da aula, e a gente recobrou, né, a definição deles na aula de hoje. Na verdade, o alfa ele é igual a L2 sobre μ vezes K. E o epsilon ele é igual a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes a energia, vezes K ao quadrado, sobre a massa reduzida vezes, aliás, 2 é L ao quadrado, né? μ vezes K ao quadrado. Só um instantinho que uma pessoa pediu para entrar na sala. Só um momento. Ok? Então vejam como o momento angular e a energia tomam um papel preponderante na geometria do movimento. Porque é a energia e o momento angular que vão, no final das contas, regular a distância R mínima, a menor distância do planeta até o centro de força, que no caso é o Sol. Agora vamos pensar na distância de maior afastamento, que eu chamo de afélio para o movimento em relação ao Sol, ou apogeu se for o movimento em relação à Terra, tá certo? Vai ser a distância R máxima. Mas basicamente a gente nem precisa fazer a figura de novo, porque a geometria do problema mostra para mim o seguinte: se a menor distância acontece com o planeta alinhado com o Sol ao longo do eixo maior da elipse, a maior distância também vai acontecer ao longo do mesmo eixo, porém, do outro lado. Então, quando o planeta se encontrar do outro lado da elipse, 180 graus depois da sua posição inicial, ele estará na maior distância em relação ao Sol enquanto centro de força. Como o semi-eixo da elipse maior mede 2A,
metade dele mede A, e a distância do Sol até o centro da elipse dá A vezes epsilon, certo? Então, a distância máxima vai ser a soma daquelas duas distâncias. Então, vamos imaginar que a gente está imaginando um corpo orbitante, certo? Em relação ao nosso centro de força. Tem a máxima distância do corpo orbitante em relação ao centro de força. Essa distância R máxima, ela é igual a metade do semi-eixo maior, que é o A, mais metade do semi-eixo maior vezes a excentricidade da nossa elipse. Só que o semi-eixo maior, ele vale alfa sobre 1 menos epsilon ao quadrado. Minha distância máxima vai ser A que multiplica 1 mais epsilon. O A, por sua vez, é alfa que multiplica 1 menos epsilon vezes 1 mais epsilon, que me retorna 1 menos epsilon elevado ao quadrado, vezes 1 mais epsilon. 1 mais epsilon é eliminado com 1 mais epsilon. Então, a máxima distância do planeta em relação ao Sol é dada por alfa sobre 1 menos epsilon. Ou a máxima distância de um satélite em relação à Terra é dada pela mesma quantidade. Claro que o alfa e o epsilon não serão os mesmos, né? Porque você vai mudar a energia e vai mudar o momento angular. Ok? Essa discussão ficou razoavelmente clara? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Não. Eu não, Edson. Então vamos dar sequência. E aí a gente vai determinar o período do movimento. Na verdade, o que a gente vai fazer é uma construção da terceira lei de Kepler. O que a gente vai fazer na sequência é tentar obter a terceira lei de Kepler do movimento planetário. Tá certo? Vamos ver qual vai ser o nosso ponto de partida. Primeiro, nós temos a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, ela já foi deduzida por nós há alguns dias, e nós vimos que ela possui um aspecto importante porque ela é resultado da conservação do momento angular. Então, ela me diz que a varredura de uma área pelo raio vetor ao longo do tempo é igual ao momento angular do planeta orbitante dividido por 2 vezes a massa reduzida. Uma vez que o L é constante, né, pela conservação do momento angular, porque a força é central, a taxa de variação da área com o tempo, né, a varredura da área com o tempo, ela vai ter sempre o mesmo valor. Ora, dessa equação aqui, eu posso construir uma equação de onde eu tiraria o período do movimento. O período está relacionado com uma varredura completa da área em torno do foco. Você vai descrever toda a elipse, vai dar uma volta completa e retornar para a sua posição original. Então vamos ver como é que a gente vai fazer uma separação de variáveis para tentar descobrir esse tempo para a gente conseguir dar uma volta na nossa elipse. Vejam só. Eu posso multiplicar os dois lados dessa relação por dt. E vou ficar com a taxa de varredura da área em relação ao tempo, multiplicada por dt, que é um deslocamento bem pequeno, onde uma pequena área é varrida. Isso é igual a L sobre 2.000 vezes dt. Só para fins de clareza, né? Digamos que eu tenha um pequeno arco como esse aqui, separando duas posições do planeta. Então, quando você sai dessa posição com o seu planeta e vem para essa, você tem uma pequena área varrida. Essa área aqui
é um elemento de área dA. E essa área é varrida nesse intervalo de tempo dt. Então, para uma pequena área, você vai gastar um pequeno intervalo de tempo. Tá certo? Eu posso, então, isolar o dt. O dt, o intervalo de tempo gasto para varrer essa pequena área, seria, então, 2μ dividido pelo momento angular vezes a taxa de variação da área em relação ao tempo, multiplicada por dt. A derivada da área em relação ao tempo multiplicada por dt, pela variação temporal, é exatamente o valor da área que foi varrida. dA dt vezes dt é o próprio elemento de área dA. Então, dt dá 2μ sobre o momento angular vezes dA. Vamos integrar essa relação. Eu vou integrar essa relação imaginando que a gente vai varrer toda a elipse. Então, eu vou imaginar que a gente vai ter uma varredura completa da elipse. Nós vamos ter, então, um período completo do movimento. Então, eu vou ter uma integral no tempo, com o tempo indo de 0, que é o instante inicial de observação, até um período, que eu estou chamando aqui de tal. Isso aqui dá 2μ sobre o momento angular, vezes a integral da área que foi percorrida. Ora, a integral de dt é t. Avaliada entre 0 e tal segundos, ela dá tal segundos, que é o período do meu movimento. Isso dá 2μ dividido por L. E aí a integral da área em uma volta completa me dá a área da elipse. Ok? Mas quanto vale a área de uma elipse? Daria até para mostrar isso com recursos do cálculo vetorial, mas eu vou colocar direto o resultado, viu, gente? A área de uma elipse depende dos seus semi-eixos. Ela é π vezes o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor. Π vezes A vezes B. Então, você pega os dois comprimentos da elipse, o eixo maior da elipse e o eixo menor da elipse. Pega metade desse valor, que é o semi-eixo, maior e menor. Esses dois caras multiplicados por π me retornam a área da elipse. Esse tal aqui, para mim, então, é o período do movimento. O meu período, então, vale 2μ sobre a massa reduzida, do momento angular, vezes π, vezes A, vezes B. Mas quem que é o A? O A, ele é alfa sobre 1 menos o quadrado da excentricidade, que eu já disse que poderia ser escrito como sendo K sobre 2 vezes o valor da energia da partícula naquela órbita. E o B? O B, ele é alfa sobre a raiz de 1 menos epsilon elevado ao quadrado. Se eu usar os valores do alfa e do epsilon, eu mostro que o B dá o momento angular sobre 2 vezes a massa reduzida vezes a energia da partícula. Tem que ser o módulo da energia, viu, gente? Pelo seguinte, para o caso de uma partícula numa órbita elíptica, a energia será negativa, tá certo? Então, só faz sentido calcular essa distância em termos da energia se aqui na minha raiz eu tiver o módulo da energia, tá certo? É o módulo da energia total que a gente tem. Eu posso, então, substituir essas duas relações na expressão do meu período. Meu período, então, vai valer o quê? 2μ sobre L vezes π
vezes o semi-eixo maior, que é igual a K sobre 2 vezes o módulo da energia, vezes o semi-eixo menor, que é L sobre a raiz de 2.000 vezes o módulo da energia. Tá certo? É possível fazer algumas simplificações, por exemplo, deixa eu ver, só ver se está certinho, L aqui no denominador, o B é proporcional ao momento angular, então aqui o L realmente pode ser eliminado. E aí a gente chega num resultado bastante interessante, que é o seguinte, o 2 pode ser eliminado também. A gente vai ficar com μ vezes π vezes K. Aqui embaixo eu tenho raiz de 2 vezes μ. Então, esse μ poderia ser simplificado com esse raiz de μ. Isso aqui daria raiz de μ dividido por 2. E aí eu tenho o módulo da energia vezes raiz do módulo da energia, que vai me dar módulo da energia elevado a 3 meios. Energia elevado a 1 mais a energia elevada a meio, no final das contas. Essa é uma expressão para o período em função da energia da partícula, do planeta em torno do Sol. Não é a terceira lei de Kepler ainda, tá certo? Que a terceira lei de Kepler estabelece uma relação entre o quadrado do período de revolução e o cubo de um dos semi-eixos da elipse. Então a gente precisaria refinar esse resultado aqui um pouquinho mais, certo? Agora veja só. Se eu elevar essa relação ao quadrado, eu vou ficar com o período ao quadrado igual a μ sobre 2, porque ao elevar ao quadrado a raiz racha fora, vezes π elevado ao quadrado, vezes K elevado ao quadrado, sobre módulo de E elevado a 3 meios. Só que o módulo de E, ele guarda uma relação com o semi-eixo maior. Na verdade, a gente consegue mostrar, né, que ao substituir o alfa e a excentricidade no semi-eixo maior aqui, é a expressão mais simples, né, que depende de apenas uma constante no final das contas, você mostra que o A é K sobre 2 módulo de E, então a excentricidade é K sobre 2 vezes o módulo da energia. Então, se eu tenho 2 vezes A dividido por K, isso aqui é igual a 1 sobre o módulo da energia. Só que aqui no meu denominador, eu tenho a energia elevada a 3 meios. Então, eu vou ter que elevar essa relação a 3 meios. 1 sobre o módulo da minha energia E elevado a 3 meios é igual a 2A sobre K elevado a 3 meios. Deixa eu ver se eu não fiz alguma bobagem aqui, gente, porque não era exatamente esse resultado que eu queria, não. Espera aí só um minutinho, por favor. Ah, não, tá certo, tá certo. É porque aqui eu vou elevar o cubo no final das contas, né? Eu elevei o período ao quadrado, aí deu μ sobre 2, π ao quadrado, K ao quadrado. E aqui eu ficaria com o módulo da energia elevado ao cubo. Eu estou olhando a relação de cima, mas na verdade eu já elevei esse período ao quadrado. Então aqui
eu precisaria elevar o inverso do módulo da energia ao cubo, que me dá 2A sobre K elevado ao cubo. E aí eu obtenho o quadrado do período de revolução de uma volta, igual a μ sobre 2 π ao quadrado, a constante do potencial elevado ao quadrado, 1 sobre a energia elevado ao cubo, dá 2A elevado ao cubo sobre K elevado ao cubo. Esse K ao quadrado pode ser eliminado com K ao cubo. E aí o quadrado do período de revolução poderia ser escrito como 2 elevado ao cubo, 8. 8 por 2, 4. 4μ vezes π ao quadrado, dividido pela constante do potencial, vezes A elevado ao cubo. Está aqui, então, a minha terceira lei de Kepler. O quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. É isso que a terceira lei de Kepler diz para nós. Tá certo? O quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. E o que que eu tenho ali na frente desse A ao cubo? Exatamente por ser uma relação de proporção, eu só tenho constantes. Eu tenho a massa reduzida do sistema Sol-Planeta, ou Terra-Lua, por exemplo. Eu tenho π ao quadrado, tenho 4 e tenho a constante do potencial que cai com 1 sobre R. Então, isso aqui é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. É válido sempre esse resultado para uma interação gravitacional? Não. Só se a interação for do tipo 1 sobre R, né? Que é o que a gente está acostumado a lidar, né? Mas se eu tivesse um potencial que caísse com 1 sobre R à quarta, essa terceira lei de Kepler não seria válida, tá certo? Pelo menos não nesse formato. Tá joia? Tem um detalhe que é o seguinte. Esse resultado, ele está sendo obtido não para o planeta em si. Nós estamos imaginando que quem está orbitando é a massa reduzida. Orbitando em torno de onde? Do centro de massa. Então, se você tem uma elipse com o Sol ocupando um dos focos e um planeta orbitando nessa órbita elíptica, esse μ vai ser a massa do Sol vezes a massa do planeta sobre a massa do Sol mais a massa do planeta. Então, esse resultado ainda não é a terceira lei de Kepler para o movimento planetário. Isso aqui quer dizer que o centro de massa do conjunto Sol-planeta está descrevendo uma órbita elíptica e o período de movimento desse centro de massa com essa massa mzinho é dado por essa relação aqui. Ok? Como que eu provaria que esse resultado pode ser obtido para um planeta? Vamos verificar o que acontece para um planeta, então. Para um planeta, a gente tem a seguinte situação. Então, para um planeta orbitando em torno do Sol, a gente tem o seguinte resultado. A força gravitacional entre o Sol e o planeta é uma força de natureza atrativa e ela é dada por G vezes o produto da massa do Sol
pela massa do planeta sobre o quadrado da distância de separação entre os dois. O que nós temos aqui, então, é uma constante que depende da massa do Sol, depende da massa do planeta. Eu vou chamar essa constante aqui de K, dividido por R2. Esse K aqui, então, ele vale G vezes M1 vezes M2. Vamos tomar, então, a relação que nós construímos agora há pouco para o período. O quadrado do período de revolução deu 4π ao quadrado sobre a constante do potencial, que é igual a K vezes a massa reduzida vezes o cubo do semi-eixo maior. Ocorre que essa constante K para o potencial gravitacional, ela dá G vezes a massa do Sol vezes a massa do planeta, que aqui nessa linha eu acabei chamando de 1 e 2, ok? E a massa reduzida é massa do Sol vezes a massa do planeta sobre a massa do Sol mais a massa do planeta, vezes A ao cubo. E aí o produto massa do Sol, massa do planeta é eliminado. Então eu ficaria com o seguinte, eu teria 4π ao quadrado dividido pela constante de gravitação universal vezes A ao cubo sobre a massa do Sol mais a massa do planeta. Mas vejam só, de uma maneira geral, o que nós podemos falar a respeito da massa dos planetas quando comparadas com a massa do Sol? Muito menor, né? Em geral, a massa do planeta vai ser muito menor que a massa do Sol. Então, o quadrado do período de revolução para um planeta, e aí agora não mais para o sistema de massa reduzida, ele vai ser 4π ao quadrado vezes G, vezes A ao cubo, dividido pela massa do Sol. Pelo menos aproximadamente. O que é interessante nesse resultado, claro que isso aconteceu em função da aproximação que nós fizemos, né? Mas ele é aproximadamente independente da massa do planeta. Mas ele é muito dependente do cubo do semi-eixo maior da órbita. Tá certo? Que é o principal parâmetro que mede o afastamento de Plutão em relação ao Sol, da Terra em relação ao Sol, de Marte, Vênus em relação ao Sol, enfim. O semi-eixo maior é que tem um papel muito preponderante no final das contas, tá certo? Mas essa seria a versão aproximada, né, da terceira lei de Kepler para o movimento planetário. O que nós temos no final das contas? O que a gente pode interpretar a partir desse resultado? O fato é o seguinte, se você está imaginando que o Sol é um objeto muito mais pesado do que o próprio planeta, e isso em geral é verdade, o que você está querendo dizer é que o Sol está praticamente estático. Ele praticamente não vai se movimentar. Ele vai se movimentar? Vai. Mas se você analisar só o movimento solar, ele vai descrever uma pequena trajetória circular elíptica, né? Quando comparada com o movimento do planeta que está interagindo com ele, que vai dar uma volta muito maior. Então, como uma boa aproximação, você pode imaginar o Sol parado, tá certo? E simplesmente o planeta orbitando em torno dele, ok? Os terraplanistas com certeza piram, mas é bem por aí. Beleza? Inclusive, uma maneira de se achar exoplanetas é verificando essa oscilação no movimento da estrela. Sim. Devido à atração do planeta. Sim. É uma das principais técnicas, realmente.
Porque você consegue mensurar isso, né, no final das contas. É pequeno comparado com o movimento planetário, né, mas você consegue observar essa oscilação mesmo. Tem um mecanismo interessante para a gente construir a equação da órbita que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma forma alternativa para se construir a equação de trajetória. Para se obter a equação da trajetória. Nós já sabemos a seguinte equação diferencial que nos dá a órbita de uma partícula sujeita a um movimento sob a ação de forças centrais. Você sabe que a derivada segunda em relação à posição angular do inverso da coordenada radial mais o inverso da coordenada radial, isso aqui me dá um resultado que é proporcional à força que atua em cima da partícula. Isso aqui dá menos μr ao quadrado sobre o momento angular vezes a força que interage nesses dois objetos. Tá certo? É comum, né, a gente tratar essa equação diferencial fazendo uma mudança de variáveis do tipo f igual a 1 sobre r. E aí a gente constrói uma nova equação diferencial como essa aqui. Derivada segunda em relação a θ, o 1 sobre r é igual a essa variável auxiliar u, mais 1 sobre r é o próprio u, menos μ sobre L vezes R ao quadrado vezes F de R. Oi, Certo? Edson. Oi. Pelas minhas anotações, eu acho que tinha um quadrado no L. L ao quadrado? Uhum. Tá. E o R ao quadrado é 1 sobre U elevado ao quadrado. Tá certo? Pela mudança de variáveis que a gente está propondo. Pois bem, para o caso da gravitação universal, a gente tem a seguinte situação. Você sabe muito bem qual é a expressão dessa força. Essa força F de R, ela vale menos uma constante G, vezes o produto das duas massas que interagem gravitacionalmente, dividido por R2. O G, M1 e M2 é uma constante. Então, esse F de R ele é igual a menos K vezes U elevado ao quadrado. Lembrando que 1 sobre R2 seria U elevado ao quadrado. Se eu fizer essa substituição, eu vou ficar com o seguinte. Derivada segunda de U em relação a θ, mais U, menos μ sobre L vezes 1 sobre U elevado ao quadrado, vezes a força que é menos K vezes U ao quadrado. E aí a dependência em U ao quadrado ela é eliminada. E aí eu teria a derivada segunda de U em relação a θ, mais U igual a μ vezes K dividido por L. L elevado ao quadrado. Que é uma equação diferencial relativamente simples de ser resolvida. Esse termo aqui, ele depende apenas de constantes. Depende da massa reduzida, né? Depende da constante de gravitação universal, depende da massa dos corpos que estão interagindo gravitacionalmente e depende do quadrado do momento angular, que é conservado sob a ação de forças centrais. Então, eu posso fazer uma manipulação nessa equação diferencial, que é a seguinte.
Eu posso construir uma derivada segunda de u em relação a θ, escrita como sendo menos u, aí eu vou colocar esse menos aqui em evidência, e vou forjar um sinal negativo para essa constante k. U menos μk dividido por L elevado ao quadrado. Aqui, então, eu só fiz uma manipulação algébrica, tá certo? É uma equação diferencial que a gente sabe a solução, principalmente se a gente fizer a seguinte mudança de variáveis. Ao invés de trabalhar com essa constante aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a seguinte mudança de variáveis. Posso definir uma função ômega, que, claro, vai depender de θ, né? Que é igual a u de θ menos μk sobre L elevado ao quadrado. Automaticamente, eu deveria também fazer uma mudança nas derivadas, né? A derivada primeira de ômega de θ em relação a θ é a derivada primeira de u de θ em relação a θ. Por quê? O termo μk sobre L ao quadrado é uma constante. Se a primeira derivada é igual, a segunda derivada também será igual. E isso pode ser substituído para simplificar a solução da minha equação diferencial. Ao invés da derivada segunda de u em relação a θ, eu posso trabalhar com a derivada segunda de ômega em relação a θ. E isso é igual a menos. Aí, ao invés de ser obrigado a trabalhar com u de θ menos μk sobre L ao quadrado, u menos μk sobre L2 vira ômega de θ. Que é uma equação diferencial cuja solução de segunda ordem, cuja solução é extremamente simples. Você tem uma função que você deriva duas vezes e você recupera a própria função a menos de um sinal. A gente sabe quais são as funções que nos dão essa possibilidade. A solução para o ômega de θ tem que ser soluções do tipo cosseno, senos ou exponenciais. Mas não pode ser uma exponencial qualquer por conta desse sinal negativo. Tem que ser uma exponencial de natureza complexa. Digamos que eu queira trabalhar com a primeira opção. Qualquer uma delas me serviria no final das contas. A solução geral para essa equação diferencial poderia ser escrita da seguinte maneira. A função ômega de θ pode ser expressa como 1A vezes o cosseno de θ menos um certo ângulo delta. Precisava ter o delta? Esse delta aqui é uma constante, né? Esse A aqui também é uma outra constante. A rigor não precisava. Mas para pensar em termos de construir uma solução geral, é conveniente colocar esses dois parâmetros, que vão ter que ser interpretados em algum momento. Mas o fato é o seguinte, né? Deriva o ômega de θ em relação a θ. Uma vez que o A é uma constante, ele sai para fora da derivada. Você vai derivar o cosseno de θ, você vai ter menos o seno de θ menos delta. E aí agora você deriva mais uma vez para poder obter a derivada segunda, só para confirmar que isso aqui realmente é uma solução, mas obviamente é, né? Isso aqui vai dar, o A é uma constante, a derivada do seno é cosseno,
Então, deu menos A cosseno de θ menos delta. Então, a colocação do A e do delta não fizeram diferença nenhuma. Você derivou a expressão duas vezes e retornou nela própria, a menos de um sinal. Então, isso aqui realmente pode ser colocado como uma solução para a nossa equação diferencial. Certo? Então, a gente tem o seguinte. Uma vez que eu obtive a solução para o ômega de θ, meu ômega de θ vai ser igual a A vezes o cosseno de θ menos delta. Quem será o U de θ? O U é que me interessa no final das contas. Mas na lâmina anterior, eu defini o ômega de θ em função do U de θ. O ômega de θ é U de θ menos μk sobre L2. Então, esse camarada aqui, ele vale U de θ menos mi vezes k sobre L2. Isso aqui é igual a A que multiplica cosseno de θ menos delta. Certo? De onde eu tiro o seguinte. U de θ dá A que multiplica cosseno de θ menos delta mais mi vezes k dividido por L elevado ao quadrado. Só que tem um detalhe. Nós já definimos μk sobre L ao quadrado em algum momento. Em alguma parte da aula, eu defini a excentricidade da elipse. Deixa eu ver exatamente aonde eu fiz a definição. A excentricidade da elipse foi definida em termos do seu momento angular e da energia do movimento. Mas tem uma definição talvez mais apropriada para a gente. Só um minutinho, por favor. Deixa eu encontrar quem que é esse cara aqui. Bom, enfim, realmente não vou encontrar isso agora, não. Ok? Bom, no final das contas, isso aqui vai me dar o quê? O U de θ vai ser igual a A, que multiplica, tirando o mínimo múltiplo comum, L2, né? Dividido por cosseno de θ menos delta, mais μk. Espera um pouquinho, por favor. μk dividido por L ao quadrado, né? Dividindo todos os termos por L2, né? Tirando o mínimo múltiplo comum. O U de θ foi apenas uma variável conveniente que eu introduzi no problema para poder montar a equação da minha órbita. Na verdade, o U, enquanto função de θ, é 1 sobre R. Então, o U é apenas uma variável matemática conveniente. O que importa mesmo é o 1 sobre R. Então, aqui eu ficaria com o seguinte. 1 sobre R é igual a A vezes L ao quadrado, cosseno de θ menos delta, mais μk dividido por L2. Eu vou fazer uma manipulação nessa relação aqui, colocando nesse meu membro à esquerda o μk em evidência.
Então, μk que multiplica A vezes L ao quadrado dividido por μk, a primeira parcela não depende de μk, né? Vezes o cosseno de θ menos delta mais uma unidade, dividido por L2. Daqui eu poderia tirar o seguinte. O L ao quadrado vem para a minha esquerda. O μk vem para a minha esquerda também, porém dividindo. Tudo isso dividido por R. Isso aqui dá o quê no final das contas? 1 mais A vezes L ao quadrado dividido por μk vezes o cosseno de θ menos delta. Aqui na minha esquerda, eu tenho uma combinação de constantes que já foi definida em algum momento. O L ao quadrado dividido por μk foi definido no começo da aula, se eu não estou enganado. L2 sobre μk é igual àquela constante alfa. Então, eu fico com alfa dividido por R igual a 1 mais A vezes L ao quadrado sobre μk vezes o cosseno de θ menos delta. Essa é a equação de uma cônica novamente. E é a equação da órbita, desde que a gente faça alguns ajustes. Esse parâmetro que acompanha o termo cosseno de θ, ele tem que ser identificado como sendo a excentricidade da minha órbita. Então, eu tenho alfa sobre R igual a 1 mais epsilon vezes o cosseno de θ menos delta. Então, repara que o A, no final das contas, foi uma constante que eu poderia supor como presente na solução da equação diferencial, mas do ponto de vista geométrico, ela é irrelevante, porque ela vai se combinar com o L2, com o μ, com o K, e esses camaradas aqui vão definir a excentricidade, que é o parâmetro que realmente importa para mim. Tá certo? E aí, no final das contas, também o delta, que é esse ângulo, podemos dizer como ângulo inicial do movimento. Então, é comum a gente fazer esse ângulo inicial ajustado em zero. Então, se eu tomo R igual a uma posição radial inicial, o início da órbita, vamos dizer assim, a gente pode ajustar o θ como sendo zero. Delta, melhor dizendo. Delta vai ser ajustado em 0 graus. E aí o alfa sobre R recupera a minha equação da órbita novamente. 1 mais epsilon vezes o cosseno de θ. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para falar hoje. Dá para falar mais uma coisinha ainda. Vamos verificar a aplicação dessa equação para quando nós temos órbitas que são limitadas. Uma órbita parabólica ou hiperbólica, obviamente, ela não é limitada. Mas as elípticas e as circulares, elas são. Então, como primeiro caso, eu vou considerar a excentricidade menor do que 1. Isso aqui vai me dar aquilo que eu entendo por uma órbita elíptica.
a gente já fez algumas discussões a respeito disso já. No caso da órbita ser elíptica, o que vai acontecer? O planeta ele vai orbitar entre duas posições extremas. Então, se o epsilon é menor que 1, o planeta orbita entre duas posições extremas. Aquela que eu chamei em torno do Sol, né? O afélio e o periélio. Ele vai orbitar entre duas posições extremas. Uma posição mínima, que é o meu periélio, que é dado por alfa sobre 1 mais excentricidade. Essa posição ela é conseguida para θ igual a 0 graus. O ângulo θ é medido em relação ao eixo maior da elipse, certo? Está aqui, então, a sua elipse, o Sol está aqui, o planeta está aqui. Então, a linha radial que une o planeta ao Sol vai fazer 0 graus com o eixo maior da elipse. Já no afélio, você vai ter a posição R máxima, que vai ser alfa sobre 1 menos epsilon. Aí o planeta vai se encontrar do lado de cá. Em relação ao Sol, a linha radial vai ter dobrado 180 graus. Então, isso aqui vai me dar um θ igual a π radianos ou 180 graus. Certo? Ora, se eu migrar para coordenadas cartesianas, ao invés de continuar trabalhando em coordenadas polares, a equação alfa sobre r, ou seja, o inverso da distância radial, igual a 1 mais a excentricidade vezes o cosseno de θ, ela se torna uma equação para uma elipse talvez mais comum para a gente. Se você migrar para coordenadas cartesianas, você consegue mostrar o seguinte. Isso aqui se transforma em x mais uma certa distância d elevado ao quadrado, dividido pelo semi-eixo maior elevado ao quadrado, que é o que está na horizontal, mais a posição ao longo do eixo y ao quadrado, sobre o eixo menor elevado ao quadrado, isso aqui igual a 1. Quem é esse D, quem que é esse A, quem que é esse B no final das contas? Esses caras todos já foram definidos por nós já. Na verdade é o seguinte. Se eu reconstruo a minha elipse, aqui eu vou ter o centro da elipse, digamos que aqui eu tenha meu foco F1, tá certo? Digamos que o planeta esteja aqui, a linha radial do planeta, o centro de força, faz um ângulo θ, certo? Com a horizontal, certo? Esse ponto aqui, para mim, vai marcar o periélio. Esse ponto extremo mais afastado vai marcar o afélio. E essa distância D, que está aparecendo aqui, ela guarda a relação com a distância do centro da origem até o foco. Essa distância D é o semi-eixo maior da elipse vezes a excentricidade. Eu acho que eu não mostrei, mas eu apresentei isso para vocês em algum ponto da aula. Então, essa distância D é dada por essa medida aqui, tá certo? É o semi-eixo maior vezes a excentricidade. E aí, nós também vimos o seguinte. O semi-eixo maior, ele é dado por alfa, que multiplica 1 menos epsilon elevado ao quadrado.
O semi-eixo menor tem uma equação parecida. Ele é B, ele é alfa, melhor dizendo, sobre a raiz de 1 menos epsilon elevado ao quadrado. Conforme eu disse, aquela distância D é o semi-eixo maior vezes a excentricidade. O A, então, é essa distância aqui, né? É metade do semi-eixo maior da elipse, do eixo maior da elipse. O B é metade do eixo menor da elipse. Então, as distâncias acho que estão todas marcadas na nossa figura. Se eu tomar a razão entre B e A, essa constante alfa vai ser eliminada. Aí eu vou ter a raiz de 1 menos epsilon ao quadrado. Aliás, minto. Isso aqui vai dar alfa sobre a raiz de 1 menos epsilon ao quadrado vezes o A, fazendo a divisão de frações, 1 menos epsilon ao quadrado dividido por alfa. O alfa é eliminado. E aí a razão entre os semi-eixos dá 1 menos epsilon ao quadrado sobre raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, que vai dar raiz de 1 menos epsilon ao quadrado aqui no meu denominador. Isso aqui vai me definir a excentricidade da elipse em termos dos semi-eixos maior e semi-eixo menor. Cabe um comentário para a gente observar que essa equação realmente é pertinente pelo seguinte. A gente sabe que o círculo é um caso particular da elipse. O círculo é a elipse com excentricidade zero, certo? Caso a excentricidade for zero, B sobre A vai ser igual a raiz de 1, que é 1. Então, o B é igual a A. No círculo, não existe o achatamento que faz o eixo da horizontal ser mais alongado que o da vertical ou vice-versa. Os eixos têm o mesmo comprimento. Então, o B é igual ao A, que no caso vão coincidir, né, com o próprio raio da elipse. Então, essa equação aqui ela pode ser importante em algumas circunstâncias também. Principalmente porque a gente já viu que a excentricidade depende da energia. Então, isso aqui está me dando a energia, é uma equação que me dá a energia em termos dos comprimentos, né, do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Tá certo? E aí, no final das contas, deixa eu ver. Não, aí não vai dar para continuar agora. Não. O que vem para agora já é um pouquinho mais longo. Tá certo? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Ok? A despeito dessa contaiada toda, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Então, vejam só. Eu vou colocar lá no portal também, mas eu já vou deixar marcado aqui também na aula de hoje alguns exercícios do livro do Goldstein, do capítulo de forças centrais, para que vocês possam trabalhar nos próximos dias. Deixa eu ver, o Goldstein é o... Capítulo 3. Então, vocês podem trabalhar na seguinte sequência de problemas. Problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 13. Pelo menos até segunda ordem,
esses aqui, tá certo? Além disso, tem uma seção do Goldstein que eu quero que vocês estudem. Estudar na forma de fazer as contas o mais aberto possível que vocês conseguirem e postar como uma espécie de atividade, uma espécie de trabalho mesmo. É para fazer um estudo dirigido. De uma sessão do Goldstein desse capítulo. Aliás, 2 sessões. Uma é consequência da outra, no final das contas. É a sessão 3.10 e a sessão seguinte, se não me engano, que é a 3.11. É para estudar o texto e abrir as contas. De que trata essas 2 sessões? Essas 2 sessões, elas tratam do problema de espalhamento num campo de força central. Então, a 3.10 é o espalhamento de partículas num campo de força central. A 3.11 é a 3.10 efetuada no referencial do centro de massa. Então, é o problema do espalhamento num campo de força central visto do referencial do centro de massa. Dá um pouquinho de trabalho, viu, gente? Não vou falar para vocês que não é um pouquinho trabalhoso, não. Pelo seguinte, o problema de espalhamento, ele é um problema difícil de ser analisado, sabe? Mas ele é importante porque vocês vão lidar com espalhamento em vários problemas na física. Em eletromagnetismo, você vai mexer com espalhamento. Em mecânica quântica, você vai mexer com espalhamento. Em física de partículas, você vai mexer com espalhamento. Aqui é uma construção de espalhamento do ponto de vista clássico. Mas tudo que se aprender aqui acaba que é aproveitável depois no estudo de espalhamento em outros cenários. Então, em especial, a seção 3.10, ela é extremamente importante para fechar esse capítulo sobre o problema de forças centrais, que é onde ele vai definir, né, a noção de seção de choque de espalhamento, que é uma coisa que talvez vocês não tenham visto em nenhuma outra disciplina ainda, tá certo? Não é nenhum absurdo também, não. A segunda parte é um pouquinho mais enjoada, dá um pouquinho mais de trabalho por conta de algumas mudanças de variáveis que tem que fazer para resolver algumas integrais, mas no geral dá para fazer, tá certo? E aí depois essa mesma análise, porém feita no referencial do centro de massa, sistema de coordenada do laboratório, que é o que o Goldstein chama, tá certo? Por enquanto, então, por hoje é isso. Beleza, gente? Encerrando nossa gravação nesse instante. Só um minuto. Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Ué, Edson, acho que você não encerrou a gravação, não, cara. Ué, não? Você não grava, né? Agora sim.